capítulo 22, ok? E agora a seção Economia Internacional, Comércio e Moedas. A ciência econômica da economia internacional, então a ciência econômica da economia internacional pode ser subdividida em dois subcampos amplos. E aí é importante. Então veja, o estudo do comércio internacional, digamos que seriam as transações reais, a economia real, o lado real, e o estudo monetário internacional, que seria o lado monetário. Então, na economia internacional a gente pode estudar o comércio internacional, o lado real, e o estudo monetário internacional, que seria o lado monetário. A análise do comércio internacional enfoca primariamente as chamadas transações reais da economia internacional, que é o que a gente falou. Ou seja, as transações envolvendo o movimento físico de mercadorias ou um compromisso tangível de recursos econômicos. Então, o lado real. A análise monetária internacional enfoca a face monetária da economia internacional, ou seja, transações financeiras como compras estrangeiras de dólares americanos. Portanto, o lado monetário. Um lado real, um lado monetário. Um exemplo de um problema de comércio internacional é o conflito entre os Estados Unidos e a Europa sobre as exportações subsidiadas de produtos agrícolas da Europa. E um exemplo de um problema monetário internacional é a disputa entre a opinião de que se deve deixar que o valor do câmbio estrangeiro do dólar flutue livremente ou que ele seja estabilizado por ação governamental. Então, você tem um mundo real e um mundo monetário. No mundo real, não existe uma linha divisória simples entre os problemas comerciais e monetários. É claro que essa divisão ela é uma divisão analítica, de estudo, de teoria. No mundo real, tudo se mistura. Então, por conta de um problema monetário, eu posso deixar de executar uma operação de uma transação real. Então, veja, as coisas se misturam. Mas do ponto de vista da análise, da didática, da explicação dessa teoria, e na economia também, na macroeconomia, também se divide dessa maneira, você tem um lado real e um lado monetário. A maioria do comércio internacional envolve transações monetárias. Embora, como os exemplos desse capítulo já sugeriram, muitos eventos monetários têm consequências importantes para o comércio. Então, é vice-versa. Eu realizo uma operação comercial e tenho um desdobramento monetário. E eu posso ter um problema monetário e ter um desdobramento real. Então, as coisas se misturam. Contudo, a distinção entre comércio internacional e dinheiro internacional é útil, pelo menos do ponto de vista da explicação da análise. A primeira metade deste livro aborda os problemas de comércio internacional. A parte 1, que é dos capítulos 2 ao 8, então a parte 1, nós vamos ver aí nas próximas aulas. Então, a parte 1, o que nós temos? Desenvolve a teoria analítica do comércio internacional. Então, na parte 1, vamos ver a teoria analítica do comércio internacional. Na parte 2, dos capítulos 9 a 12, vamos ver aplica a teoria do comércio para a análise das políticas governamentais de comércio. E a segunda metade do livro dedica-se aos problemas monetários internacionais. Então, a parte 1 e a parte 2 do livro vão analisar a teoria analítica do comércio internacional e teoria do comércio para a análise das políticas governamentais de comércio, ou seja, políticas protecionistas, etc, etc. Na segunda parte, nós vamos aos problemas monetários internacionais. Então, na parte 3, que vai do capítulo 13 ao 18, desenvolve a teoria monetária internacional. E a parte 4, que vai dos capítulos 19 ao 22, aplica essa análise à política monetária internacional. Então, podemos dizer que essa é a parte introdutória desse nosso curso de Economia Internacional. Mais uma vez, baseado aí no livro de Krugman, Obstfeld e Melitz, a versão, a 10ª edição de 2015, editado no Brasil em 2015. E aí, ao longo das próximas videoaulas,
nós vamos discorrendo de maneira completa sobre esses capítulos e sobre essas teorias. Deixando claro que nós vamos adicionando essas aulas, né, semana a semana, até termos aí todo o curso completo deste livro, que é um manual importante, um dos manuais de maior sucesso, um dos livros textos mais utilizados nos cursos de economia internacional aí, nas várias graduações e pós-graduações que utilizam essa disciplina como uma disciplina de conhecimento necessário, e, portanto, fica aqui um nosso incentivo para que você possa assistir todas as aulas, possa assistir com o máximo de tranquilidade, vai parando, assiste por vários dias, até que você possa tirar o máximo de proveito de nossas análises, que vão, mais uma vez, ser parágrafo por parágrafo, capítulo por capítulo, seção por seção, item por item, para que fique claro esse conhecimento para você. É isso, nos vemos na próxima aula, um abraço e até lá. Tchau, tchau.